Capítulo 20. Jesus disse: O reino do céu é como o dono de uma plantação de uvas, que saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores. Ele combinou com eles o salário de costume, isto é, 1 moeda de prata por dia, e mandou que fossem trabalhar na sua plantação. Às 9 horas, saiu outra vez, foi até a praça do mercado e viu ali alguns homens que não estavam fazendo nada. Então disse: Vão vocês também trabalhar na minha plantação de uvas, e eu pagarei o que for justo. E eles foram. Ao meio-dia e às 3 horas da tarde, o dono da plantação fez a mesma coisa com outros trabalhadores. Eram quase 5 horas da tarde quando ele voltou à praça. Viu outros homens que ainda estavam ali e perguntou: Por que vocês estão o dia todo aqui sem fazer nada? É porque ninguém nos contratou, responderam eles. Então ele disse: Vão vocês também trabalhar na minha plantação. No fim do dia, ele disse ao administrador: Chame os trabalhadores e faça o pagamento, começando com os que foram contratados por último e terminando pelos primeiros. Os homens que começaram a trabalhar às 5 horas da tarde receberam 1 moeda de prata cada um. Então os primeiros que tinham sido contratados pensaram que iam receber mais. Porém, eles também receberam 1 moeda de prata cada um. Pegaram o dinheiro e começaram a resmungar contra o patrão, dizendo: Estes homens que foram contratados por último trabalharam somente 1 hora, mas nós aguentamos o dia todo debaixo deste sol quente. No entanto, o pagamento deles foi igual ao nosso. Aí o dono disse a um deles: Escute, amigo, eu não fui injusto com você. Você não concordou em trabalhar o dia todo por 1 moeda de prata? Pegue o seu pagamento e vá embora, pois eu quero dar a este homem que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com o meu próprio dinheiro? Ou você está com inveja somente porque fui bom para ele? E Jesus terminou dizendo: Assim, aqueles que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Quando Jesus estava subindo para Jerusalém, chamou os discípulos para um lado e falou com eles em particular enquanto caminhavam. Ele disse: Escutem, nós estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos não-judeus. Estes vão zombar dele, bater nele e crucificá-lo. Mas no 3º dia ele será ressuscitado. Então a mãe dos filhos de Zebedeu chegou com seus filhos perto de Jesus, curvou-se e pediu a ele um favor. Jesus perguntou: O que é que você quer? Prometa que quando o Senhor se tornar rei, estes meus 2 filhos sentarão à sua direita e à sua esquerda. Jesus disse aos 2 filhos dela: Vocês não sabem o que estão pedindo.
Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Podemos. De fato, vocês beberão o cálice que eu vou beber. Mas eu não tenho o direito de escolher quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda. Pois foi o meu Pai quem preparou esses lugares, e Ele os dará a quem quiser. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram zangados com os 2 irmãos. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse: Como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles, e os poderosos mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de vocês. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Quando Jesus e os discípulos estavam saindo de Jericó, uma grande multidão os seguia. Dois cegos sentados na beira do caminho ouviram alguém dizer que ele estava passando e começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha pena de nós. A multidão os repreendeu e mandou que calassem a boca, mas eles gritaram ainda mais: Senhor, filho de Davi, tenha pena de nós. Então Jesus parou, chamou os cegos e perguntou: O que é que vocês querem que eu faça? Senhor, queremos poder enxergar. Jesus teve pena dos cegos e tocou nos olhos deles. No mesmo instante eles puderam ver, e então seguiram Jesus. Capítulo 21. Quando Jesus e os discípulos estavam chegando a Jerusalém, pararam no povoado de Betfagé, que fica perto do Monte das Oliveiras. Dali, Jesus enviou 2 discípulos na frente com a seguinte ordem: Vão até o povoado que fica ali adiante, e logo que vocês entrarem lá, irão encontrar uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desamarrem os 2 e os tragam aqui. Se alguém falar alguma coisa, digam que o mestre precisa deles. Assim deixarão vocês trazerem logo os animais. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta tinha dito. Digam ao povo de Jerusalém: agora o seu rei está chegando. Ele é humilde e está montado num jumento e num jumentinho, filho de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram o que Jesus havia mandado. Levaram a jumenta e o jumentinho. Jogaram as suas capas sobre eles. E Jesus montou. Da grande multidão que ia com eles, alguns estendiam as suas capas no chão,
e outros espalhavam no chão ramos que tinham cortado das árvores. Tanto os que iam na frente como os que vinham atrás começaram a gritar: Hosana ao filho de Davi, Hosana! Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor! Hosana a Deus nas alturas do céu! Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e o povo perguntava: Quem é ele? Quem é ele? Esse é o profeta Jesus, é o Jesus de Nazaré, da Galileia. Galileia. Isso mesmo. Jesus entrou no pátio do templo e expulsou todos os que compravam e vendiam naquele lugar. Derrubou as mesas dos que trocavam dinheiro e as cadeiras dos que vendiam pombas. Jesus disse a eles: Nas Escrituras Sagradas está escrito que Deus disse o seguinte: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram num esconderijo de ladrões. Cegos e coxos iam encontrar Jesus no pátio do templo e ele os curava. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ficaram zangados quando viram as coisas maravilhosas que ele fazia e ouviram as crianças gritando no pátio do templo: Hosana ao filho de Davi. E eles disseram a Jesus: Você está ouvindo o que estão dizendo? Claro que sim. Será que vocês nunca leram a passagem das Escrituras Sagradas que diz: Deus ensinou as crianças e as criancinhas a oferecerem o louvor perfeito? Então Jesus os deixou. Saiu da cidade e foi para o povoado de Betânia e passou a noite ali. No dia seguinte, quando estava voltando para a cidade, Jesus teve fome. Ele viu uma figueira na beira da estrada e foi até lá. Mas não encontrou nada, só folhas. Aí disse para a figueira: Nunca mais dê figos. E na mesma hora a figueira secou. Os discípulos viram isso, ficaram muito admirados e disseram: Como a figueira secou depressa! Então Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se tiverem fé e não duvidarem, vocês poderão fazer a mesma coisa que eu fiz com esta figueira. E não somente isso, mas vocês poderão dizer a este monte: levante-se e jogue-se no mar. E isso acontecerá. Se vocês crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. Jesus chegou ao templo e, quando já estava ensinando, alguns chefes dos sacerdotes e alguns líderes judeus chegaram perto dele e perguntaram: Com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu essa autoridade? Eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me derem a resposta certa, eu direi com que autoridade faço essas coisas. Respondam. Quem deu autoridade a João para batizar? Foi Deus ou foram pessoas? Aí eles começaram a dizer uns aos outros: Se dissermos que foi Deus, ele vai perguntar: então por que vocês não creram em João? Mas se dissermos que foram pessoas, temos medo do que o povo pode fazer, pois todos acham que João era profeta. Por isso responderam:
Não sabemos. Então, eu também não digo com que autoridade faço essas coisas. Jesus continuou: e o que é que vocês acham disto? Certo homem tinha 2 filhos. Ele foi falar com o mais velho e disse: filho, hoje você vai trabalhar na minha plantação de uvas. Ele respondeu: eu não quero ir. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai foi e deu ao outro filho a mesma ordem. E este disse: sim, senhor. Mas depois não foi. Qual deles fez o que o pai queria? O filho mais velho. Filho mais velho. Filho mais velho, filho mais velho. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Os cobradores de impostos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus antes de vocês. Pois João Batista veio para mostrar a vocês o caminho certo e vocês não creram nele. Mas os cobradores de impostos e as prostitutas creram. Porém, mesmo tendo visto isso, vocês não se arrependeram e não creram nele. Jesus disse: escutem outra parábola. Certo agricultor fez uma plantação de uvas e pôs uma cerca em volta dela. Construiu um tanque para pisar as uvas e fazer vinho e construiu uma torre para o vigia. Em seguida, arrendou a plantação para alguns lavradores e foi viajar. Quando chegou o tempo da colheita, o dono mandou alguns empregados a fim de receber a parte dele. Mas os lavradores agarraram os empregados, bateram num, assassinaram o outro e mataram ainda outro a pedradas. Aí o dono mandou mais empregados do que da primeira vez. E os lavradores fizeram a mesma coisa. Depois de tudo isso, ele mandou seu próprio filho, pensando: meu filho eles vão respeitar. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o filho do dono, ele vai herdar a plantação. Vamos matá-lo e a plantação será nossa. Então agarraram o filho e o jogaram para fora da plantação. E o mataram. Jesus então perguntou: e agora, quando o dono da plantação voltar, o que é que ele vai fazer com aqueles lavradores? Com certeza ele vai matar aqueles lavradores maus. E vai arrendar a plantação a outros. E esses lhe darão a parte da colheita no tempo certo. Jesus então perguntou: vocês não leram o que as Escrituras Sagradas dizem? A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. E Jesus terminou: eu afirmo a vocês que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado para as pessoas que produzem os frutos do reino. Quem cair em cima dessa pedra ficará em pedaços. E se a pedra cair sobre alguém, essa pessoa vai virar pó. Os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas que Jesus contou e sabiam que ele estava falando a respeito deles.
Por isso queriam prendê-lo, mas tinham medo da multidão, porque o povo achava que Jesus era profeta. Capítulo 22. Jesus de novo usou parábolas para falar ao povo. Ele disse: O reino do céu é como um rei que preparou uma festa de casamento para seu filho. Depois mandou os empregados chamarem os convidados, mas eles não quiseram vir. Então mandou outros empregados com o seguinte recado: Digam aos convidados que tudo está preparado para a festa. Já matei os bezerros e os bois gordos, e tudo está pronto. Que venham à festa. Mas os convidados não se importaram com o convite e foram tratar dos seus negócios. Um foi para sua fazenda e outro para o seu armazém. Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou com tanta raiva que mandou matar aqueles assassinos e queimar a cidade deles. Depois chamou seus empregados e disse: A minha festa de casamento está pronta, mas os convidados não a mereciam. Agora vão pelas ruas e convidem todas as pessoas que vocês encontrarem. Então os empregados saíram pelas ruas e reuniram todos os que puderam encontrar, tanto bons como maus. E o salão de festas ficou cheio de gente. Quando o rei entrou para ver os convidados, notou um homem que não estava usando roupas de festa e perguntou: Amigo, como é que você entrou aqui sem roupas de festa? Mas o homem não respondeu nada. Então o rei disse aos empregados: Amarrem os pés e as mãos deste homem e o joguem fora na escuridão. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. E Jesus terminou dizendo: Pois muitos são convidados, mas poucos são escolhidos. Os fariseus saíram e fizeram um plano para conseguir alguma prova contra Jesus. Então mandaram que alguns dos seus seguidores e alguns membros do partido de Herodes fossem dizer a Jesus: Mestre, sabemos que o senhor é honesto. Ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige. E não se importa com a opinião dos outros, nem julga pela aparência. Então o que o senhor acha? É ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Mas Jesus percebeu a malícia deles e respondeu: Hipócritas! Por que é que vocês estão procurando uma prova contra mim? Tragam a moeda com que se paga o imposto. Trouxeram a moeda e ele perguntou: De quem são o nome e a cara que estão gravados nesta moeda? São do imperador. Deem ao imperador o que é do imperador e deem a Deus o que é de Deus. Eles ficaram admirados quando ouviram isso. Então deixaram Jesus e foram embora. Naquele mesmo dia chegaram perto de Jesus alguns saduceus, afirmando que ninguém ressuscita. Eles disseram a Jesus:
Mestre, Moisés ensinou assim: se um homem morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão dele deve casar com a viúva para terem filhos, que serão considerados filhos do irmão que morreu. Acontece que havia entre nós 7 irmãos. O mais velho casou e morreu sem deixar filhos. Assim, ele deixou a viúva para o segundo irmão. A mesma coisa aconteceu com este, e também com o terceiro, e finalmente com todos os 7. Depois de todos eles, a mulher também morreu. Portanto, no dia da ressurreição, de qual dos 7 a mulher vai ser esposa? Pois todos eles casaram com ela. Como vocês estão errados, não conhecendo nem as Escrituras Sagradas, nem o poder de Deus. Pois quando os mortos ressuscitarem, serão como os anjos do céu, e ninguém casará. E quanto à ressurreição dos mortos, será que vocês nunca leram o que Deus disse? Ele afirmou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Deus não é Deus dos mortos, e sim dos vivos. Quando a multidão ouviu isso, ficou admirada com o ensinamento dele. Os fariseus se reuniram quando souberam que Jesus tinha feito os saduceus calarem a boca. E um deles, que era mestre da lei, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro: ame os outros como você ama você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses 2 mandamentos. Quando os fariseus estavam reunidos, Jesus perguntou a eles: o que vocês pensam sobre o Messias? De quem ele é descendente? De Davi. Então, por que é que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, chama o Messias de Senhor? Pois Davi disse: o Senhor Deus disse ao meu Senhor: sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Portanto, se Davi chama o Messias de Senhor, como é que o Messias pode ser descendente de Davi? Ninguém podia responder mais nada. E daquele dia em diante não tiveram coragem de lhe fazer mais perguntas.